O Festival de Dança de Joinville recebe todos os anos milhares de participantes, entre bailarinos, coreógrafos, professores e alunos, além de um grande público. Durante vários dias, a cidade do Nordeste catarinense pulsa no ritmo da dança há mais de 30 anos. Presença marcante no Festival de Joinville, Ana Botafogo dançou em homenagem a Isadora Duncan, a precursora do balé moderno. Antes do espetáculo, a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro falou do amor pela dança, aconselhou empenho aos jovens que querem se tornar bailarinos e falou da importância do festival. Eu já vim várias vezes aqui a Joinville, sempre tem esse clima muito bom, porque é um clima de intercâmbio, de encontro de jovens bailarinos com profissionais, com professores, coreógrafos, diretores, mas também tem essa parte do concurso. Mas os jovens ficam nessa adrenalina de poder não só ver tudo que o festival proporciona, como também poder se exercitar e ser visto. Na realidade, o Festival de Joinville e outros festivais de dança, mas o de Joinville, por ser o mais famoso e o que está completando 30 anos agora, é o responsável por a gente ter hoje em dia tantos talentos no Brasil, né? O responsável por lançar talentos, não de criar, mas de lançar talentos para o Brasil, porque o que acontece? O Brasil todo se aglomera aqui nesse momento em Joinville. Então, vem coreógrafos, diretores, donos de academia e gente até de fora que vem ver o que acontece da dança no Brasil. O Brasil é muito grande, a gente não consegue saber ou estar com essas pessoas. E aqui em Joinville é este o momento. Então, essa criançada que está ávida por se apresentar, por ser visto, porque muitas vezes é uma chance de poder abrir horizontes. Eu acho um clima maravilhoso, eu já tive a oportunidade de estar perto dessa juventude, eu gosto muito quando eu posso conversar com eles, trocar ideias, ou às vezes mesmo tirar uma foto. Eu fui criança, eu fui jovem, sabia como era importante, era difícil naquela época, não existiam festivais de dança, era difícil a gente chegar perto dos profissionais. Então hoje, quando eu tenho a oportunidade, eu quero que esses jovens possam estar perto de mim e como os outros profissionais também, que às vezes a gente possa dar uma palavra de incentivo, possa dar uma dica de alguma coisa da dança, da sapatilha de ponta que as meninas tanto gostam, enfim, um carinho especial. Uma coisa que eu sempre falo e que eu gostaria muito de passar para os jovens bailarinos é sempre essa minha paixão pela dança e que eu acho que quem entra e a vontade de falar para os jovens bailarinos sempre é que a dança é maravilhosa, quando se está no palco é maravilhoso, mas a gente precisa ter uma vida de dedicação, de disciplina, de comprometimento. Porque a dança, como a gente trabalha com físico, precisamos saber exatamente o que queremos, estar com vontade de ser essa profissional. E depois que a gente é profissional, batalhar e trabalhar o dia a dia para que a gente possa se manter no palco por tanto tempo quanto eu agora, né? O bailarino é um instrumento na mão do coreógrafo. Claro que quando a gente é um balé abstrato, que a gente vai interpretar essa música, eu não preciso estudar o compositor. Pode ser até interessante, mas quem já fez esse estudo antes de criar a coreografia foi o coreógrafo. Então a gente precisa ter uma sintonia muito grande com o coreógrafo tem que ser inteligente o bastante para adequar aquela música ou os movimentos ao corpo daquele bailarino. Ele tem que fazer com que aquela obra que ele está criando para um bailarino vire uma luva no corpo dele. Então, assim, eu muitas vezes já interpretei, ou muitas vezes quando o coreógrafo cria um balé e diz, você agora, a emoção é com você. Aí eu vou dar a emoção da música. Se ele não me dá um clima, um tema, o coreógrafo, eu vou buscar a emoção da música para transformar essa emoção em movimentos.
o coreógrafo, quando cria alguma coisa para você, é mutável também, ele vai mudando. E já tive muitas coreografias que muitas vezes chegou aí até para a cena e que logo depois o coreógrafo vai mudando e vai adaptando pequenos detalhes. Porque eu acho que a coreografia também precisa se desenvolver sempre e precisa ser sempre o melhor que o bailarino pode dar. Então sim, já tive coreografias que o coreógrafo mudou depois da coreografia pronta. E sempre eu acho que o último resultado sempre é o melhor. É sempre a gente vai encontrando aquele movimento no corpo e para que aquilo fique natural. Mais uma vez eu insisto que coreografia e que a dança precisa sempre parecer natural, seja ela clássica, moderna, contemporânea, hip hop, tem que estar incorporado na gente. Eu fui uma bailarina que ao longo da minha carreira toda dancei muito a música brasileira, levei muito a música brasileira com solos, né, criados para mim, para festivais internacionais, que era uma maneira de eu levar a minha dança, mas também um pouco da nossa música, que é maravilhosa e que se presta muito bem para coreografar. Agora, eu acho que independe. Eu gosto da música popular brasileira, da música erudita brasileira, como eu gosto de um grande clássico, como eu adoro um Tchaikovsky. E eu acho que cada estar no palco é muito bom. Para a gente poder contar uma história, para a gente poder ter a verdade da nossa personagem, a gente precisa ter um corpo de baile à nossa volta, como é o caso lá no Rio de Janeiro, com quem eu convivo mais, mas já dancei com muitos grupos e companhias e escolas. E com certeza o mais prazeroso é o partner e os bailarinos. Já fiz alguma coisa de contracenar com elementos, com cadeira, mas a gente precisa, faz parte da coreografia, mas não é o mais prazeroso. Eu gosto de contato humano, olho no olho, eu gosto do entrosamento de partner. Tive grandes partners, excelentes partners brasileiros que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira. E somente essa constância desses partners é que faz com que a gente tenha um entrosamento, que um olhar ele já sabe do que a gente precisa em cena, e isso é muito gostoso. Eu acho que dança é entrosamento, é parceria, é cumplicidade. E coragem, porque muitas vezes a gente se lança na mão do bailarino, então precisa estar muito bem entrosado. Eu sempre entrei com muita segurança com os meus partners. Agora, ao longo de 35 anos, várias coisas já aconteceram. Desde eu mesma escorregar no palco, ou ter alguma falha, é impossível. Somos humanos, é impossível não ter falha. Como às vezes até alguma falha de mão com o bailarino, vai dar a mão resvala, ou a mão do bailarino prender em alguma parte da roupa. Claro que a gente sempre tem que ter esse entrosamento para que a gente consiga sair da melhor maneira possível. Um balde de água fria no espetáculo, eu vou te dizer que foi assim, a primeira vez que eu caí em cena. Foi no Teatro Municipal, eu entrava para o grande balé Don Quixote e a minha entrada era triunfal, era um grande salto e que eu aparecia no meio do corpo de baile. E o chão estava escorregadio, já haviam me avisado, mas eu me preparei a sapatilha, passei breu, mas nem assim foi suficiente. Na hora que eu apoiei para saltar, meu pé resvalou e eu, em vez de saltar, eu apareci escorregando no meio do palco. Isso foi um grande balde de água fria no meu primeiro segundo de balé, que eram 3 atos. E aí eu tive que me levantar rapidamente e saí, dancei e sobrevivi aos 3 atos depois. Mas talvez isso tenha sido um grande balde de água fria. Não me lembro alguma coisa assim muito decepcionante, não. Isso quer dizer, foi decepcionante naquele segundo, mas eu tive que levantar e o corpo de baile, os bailarinos me deram muito apoio, vamos, não sei o quê. Imagina, meu primeiro segundo e eu precisava sobreviver aos 3 atos. E acabou dando certo, não me lembro agora de nenhum... Tive um outro balde, vou contar agora, lembrando, um balde de água fria, que na realidade o espetáculo nem chegou a acontecer. Uma vez nós tivemos uma chuva torrencial no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e estavam fazendo uma reforma no telhado do Teatro Municipal. E num dos pedaços do teatro tinha apenas uma lona cobrindo.
e choveu tão torrencialmente que a lona não foi suficiente para segurar a água. E quando nós chegamos para dançar o balé Gisele, era o último balé que nós tínhamos um convidado especial da Ópera de Paris, que era o Jean-Yves Lormeau, era o último dia dele na temporada, era uma matinê de domingo. Nós chegamos no palco, vocês não podem acreditar, era a chuva tinha começado a cair, o nosso palco é inclinado. Então escorria e caía tudo no fosso da orquestra. E tentaram botar baldes e fechar, porque aconteceu tudo isso de madrugada, antes das pessoas estarem. Então quando chegaram, porque talvez se tivesse gente no teatro não tivesse ficado tão caótico. E quando todo mundo chegou já estava quase que impraticável. Esse foi um grande balde de água fria, porque nós não pudemos dançar. Fizemos tudo, secamos, puseram mais lona, baldes, mas não teve condição. Era muita água e o palco ficou molhado e o linóleo molhado, sabe que isso é uma perdição para o bailarino na ponta, né? E o espetáculo não pôde acontecer. Nós tivemos que cancelar nesse dia e passamos para o dia seguinte, que era uma segunda-feira, mas foi a única possibilidade. Esse bailarino, quando chega no teatro, quer dançar. Não ter espetáculo é um balde de água fria. O bailarino está sempre querendo se superar, sempre querendo rodar mais uma pirueta, levantar mais a perna. Então, às vezes, a gente pode até se exceder. Eu acho que a maturidade traz um certo controle maior, que a gente não se ceda, porque às vezes o excesso também é mal tanto para a coreografia, como às vezes até para o resultado final, né? Mas às vezes a gente quer ir além sim, mas temos que ter medidas. Então, assim, a gente tem que ter um certo controle emocional para que a gente deixe não só a técnica fluir bem, como a gente também tem que deixar o emocional fluir bem. Eu sempre conto a história assim, muitas vezes a gente se envolve com uma personagem, se envolve até quase se emocionar. Claro que tudo tem que ter um certo controle da técnica. Como, por exemplo, na cena final de Gisele. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar na cena da loucura, do primeiro ato, e estar completamente envolvida e chegar quase às lágrimas. Mas, de repente, Gisele morre. Então, eu não posso soluçar, eu não posso chorar. Então, você tem que ter um controle que, na hora que ela morreu, morreu. A dança me tomou tanto tempo da minha vida e ainda toma, né? Porque a gente, para estar no palco, a gente precisa estar sempre se aprimorando, dançando, se exercitando. É uma vida muito dedicada. Então, assim, se eu queria ter feito outra coisa, pintura, canto, não, acho que não. Eu acho que o meu dom foi mesmo para dança, para esse tipo de interpretação. É uma interpretação muito específica, que é muito diferente de interpretar para televisão, até mesmo para o próprio teatro falado é diferente, mas eu acho que a nossa história, o balé, os balés de repertório tem mais a ver com teatro do que com TV, porque com teatro tem começo, meio e fim. A gente entra para dançar um balé, a gente tem começo, meio e fim. A televisão é tudo pequenininho, são cenas, é uma estreia todo dia, né, na televisão. No teatro a gente pode estrear e continuar, o balé também, a gente faz uma produção ou um balé durante muitos meses e muitas vezes, mas são técnicas certamente muito diferentes. Mas eu acho que eu me preparei a vida toda para ser bailarina, não tenho sonhos de ter sido outra coisa, não. Sempre bailarina, essencialmente bailarina.